Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é mais um vídeo de faça e venda. E a receita que eu trouxe hoje pra vocês foi uma tortinha cookie recheada com brigadeiro de Nutella. Nesse vídeo vai ter todas as informações para precificação e gastos para vocês não se perderem no lucro. Gente, precisamos de 500 gramas de farinha de trigo. Essa farinha de trigo já está peneirada. Precisamos também de 180 gramas de margarina. No caso eu usei margarina, mas você pode sim estar usando manteiga. Eu te indico que estejam em temperatura ambiente. Precisamos também de um ovo e uma gema, um ovo inteiro com as claras e uma gema separada. Vamos precisar também de 100 gramas de açúcar mascavo. Se você quiser estar utilizando açúcar cristal ou refinado no lugar do mascavo, pode também. Vamos precisar de 80 gramas de açúcar, no caso eu estou usando cristal, mas pode ser refinado. Precisamos de 4 gramas de sal e 4 gramas de bicarbonato de sódio. Gente, é importante que use o bicarbonato de sódio nessa receita. Vamos precisar também de 200 gramas de gotas de chocolate. Essa que eu tô usando é sabor avelã, porque como vai ser recheado com brigadeiro de Nutella, que é creme de avelã, eu decidi colocar as gotas de avelã. Mas no caso, vocês podem estar utilizando a que vocês tiverem. Se você quiser estar usando aquela gotinha de chocolate ao leite, chocolate meio amargo, ou até mesmo chocolate branco, é totalmente opcional e dá certo com qualquer uma. Gente, para iniciar, eu coloco na minha vasilha os ovos e os açúcares. No caso, todos os dois açúcares eu coloco agora. Eu não peneiro o açúcar cristal não, o mascavo, para não tirar as proteínas, né? Por isso vai ser necessário que a gente bata com a batedeira, pra gente poder desfazer, né, os gruminhos do açúcar mascavo, né? E, gente, o açúcar mascavo ele é opcional, como eu falei pra vocês. Ele dá um gostinho diferente e a cor do cookie também, que é muito propício do cookie, né? Aquela corzinha puxada pro marrom, ela é dada devido ao uso do açúcar mascavo. Então, por isso, a importância dele na receita. Mas, como eu falei, tem gente que não gosta, né? E se talvez você não queira que seu cookie fique nessa corzinha, você pode sim estar utilizando o cristal. No caso, é a mesma proporção, tá? As mesmas quantidades para dar tudo certinho. Não fica muito doce, não fica nada, fica certinho com essas quantidades mesmo usando açúcar cristal, tá? Bom, logo depois de eu misturar bastante essa mistura com a espátula, eu venho com a minha batedeira. Pessoal, eu uso a batedeira manual para fazer esse tipo de receita porque é muito mais prática do que estar utilizando a planetária. Mas se você quiser estar utilizando a planetária, também não tem problema. A única diferença é que você vai alcançar o resultado muito mais rápido do que você alcançaria com a batedeira de mão como eu tô fazendo. Eu bato, gente, essa mistura por cerca de 2 minutinhos. É só o tempo de eu perceber, gente, que o meu creme ficou mais clarinho, tá? Esse é o ponto. Não precisa dobrar de volume, apesar dela dobrar um pouquinho, mas eu não preciso que ela dobre tanto de volume como eu preciso nas massas de bolo, tá? Então é só pra ela dar uma clareadinha mesmo no açúcar mascavo que eu faço isso. Gente, se vocês estiverem gostando do vídeo, já deixa o like de vocês, se inscrevam no canal, não esqueça de ativar o sininho de notificações e também de dar uma olhada, gente, aqui na descrição do vídeo. Aqui possui informações como o link da maquininha de cartão, possui também todas as informações do que foi utilizado e das quantidades exatas que foram utilizadas na receita, além do rendimento e o gasto e o preço sugerido também, como tem no vídeo, certo? Gente, logo depois eu adiciono a minha margarina, né? Ela tá em temperatura ambiente, vocês podem ver, tá em ponto de pomada. É o ponto mais fácil de trabalhar, gente. Quando as receitas vão margarina ou manteiga, é o ponto da temperatura ambiente, que é o ponto de pomada, né? É o mais indicado de se utilizar também. Mas se tivesse gelada não seria um problema, vocês só demorarem um pouco mais pra incorporar ela na massa, tá? Como vocês estão vendo aí, eu precisaria misturar naquele creme que a gente preparou de início. Então, em temperatura ambiente é muito mais fácil do que seria se ela estivesse gelada. Mais uma vez, com o auxílio da minha batedeira, eu vou incorporando a minha margarina na minha mistura. Pessoal, é importante que a gente esteja utilizando a batedeira ou fouet nessa receita, tá? São utensílios que são necessários. Caso você não utilize a batedeira, utilize o fouet. Porque essa massa ela vai precisar que você incorpore um pouco de ar nesse primeiro processo. Logo depois que você vai se retirar tudo com a farinha. Então, de início é necessário que você incorpore o ar, e no caso vai ser com a batedeira.
Gente, essa mistura depois de batida e acrescentar a margarina fica parecendo aqueles cremes, tipo um mousse mesmo. Tá vendo? Fica bem denso. E vocês vão reparar, gente, que fica com os cristalzinhos do açúcar mascavo bem separado. Fica um aspecto talhado, mas é normal, tá? Não se apavorem, não se assustem. É normal, é isso mesmo, a gordura ela tá separada dos demais ingredientes. Então, por isso, dá essa impressão de que tá talhado, mas não deu errado, tá dando certo. Você vai consertar esse ponto quando você começar a adicionar a farinha. Gente, a farinha é onde que vocês sempre vão pondo aos poucos, tá? 500 gramas eu consegui um ponto perfeito nessa massa. Se você achar que tem que pôr menos ou tem que pôr mais, aí é opcional seu, mas eu faço com 500 gramas e dá certo normalmente, tá? E em questão também, gente, a quantidade da farinha, ele rende mais com 500 gramas. Se você quiser reduzir, faça testes, tá? Não quer dizer que vai dar errado, da mesma forma que pode ser que não dê certo. Pode ser que ele fique seco demais ou molhado demais. Então, 500 gramas eu faço, normalmente dá sempre certo. Nesse dia tava bastante calor na minha cidade, então eu precisei levar pra geladeira para pegar um ponto mais firme. Então pode ser que você alcance o ponto, gente, dele, que vocês vão ver depois que a minha massa estiver descansada, bem de início, tá? Mas mesmo assim, eu indico a vocês que levem pra geladeira pelo menos por uns 5 minutos, de 5 no mínimo, de 5 a 10 minutos, pra dar uma descansadinha, tá? Pra ele ficar um pouco mais firme. E também, quando você leva pra geladeira, você garante que ele vai ficar mais crocante. Não que fique uma massa totalmente crocante, porque não fica, ainda mais se for recheado. Mas assim, se você for fazer biscoito mesmo, não for fazer essa massa recheada, que aqui a proposta é que seja recheado, mas não necessariamente é obrigado que você recheie. Você pode estar fazendo biscoitos mesmo, e aí no caso, vai até render mais, né? Fazer os famosos cookies mesmo. Gente, vocês viram aí que depois de eu ter mexido, né, um pouco a massa, eu venho colocando as gotas, o bicarbonato e o sal. Gente, o sal é pra dar uma quebra no doce, né, pra dar uma equilibrada. E o bicarbonato, no caso, ele, como não vai fermento na nossa receita, ele vai crescer, vai entrar pra dar uma crescidinha nessa massa, tá bom? A gente sabe muito bem que o fermento e o bicarbonato juntos, eles têm um efeito forte, né, gente? No caso, como... E antigamente o fermento não, o bicarbonato, ele era utilizado como fermento nas receitas, né? Então, assim, em receitas que não vai o fermento, normalmente sempre vai o bicarbonato, tá? E, assim, ele entra para várias coisas, nas massas de chocolate, pra tá intensificando as cores, né? E na massa do cookie ele vai entrar mesmo para fazer essa partezinha do crescimento. A parte do fermento, que como não vai fermento, vai ele mesmo. Pessoal, eu deixei por uns 30 minutos na minha geladeira. E aí minha massa já pegou um ponto bem firminho, tá vendo? Ela tá bem quebradiça, bem amanteigada. Ela é muito amanteigada, gente. Eu faço com 180 gramas e dá certo também. Caso você queira um cookie mais seco, eu te aconselho que você utilize 150 gramas de margarina, tá bom? A forminha que eu vou utilizar, gente, é essa. A marca é Marília. Vou mostrar pra vocês um pouquinho mais de perto. Vem 12 unidades. Aqui na minha cidade eu pago cerca de R$6 e vem 12. Elas são bem fraquinhas, gente, mas assim, pra você utilizar com cuidado, não tem problema, né? No caso, essas mais caras, a gente sabe, acaba que não compensa se você consegue ter acesso a essas mais baratinhas, né? Talvez na finalidade só você limpar bem limpinha, porque elas costumam enferrujar com mais facilidade. Porém, se você tiver um cuidado a mais, dura a vida toda, né? Então, gente, é muito simples. Eu pego essas forminhas, elas são de fundo removível. Eu indico a vocês que comprem de fundo removível, porque fica mais fácil. Principalmente por ser uma massa amanteigada, ela fica muito quebradiça. Então, por isso a importância de ser de fundo removível, que fica muito mais prático para vocês retirarem as tortinhas aí da forminha, tá? Agora a gente vai para a parte, gente, da quase finalização, né? Eu vou pesar aí, gente, na minha forminha, as quantidades certinhas de massa para cada forma. Eu cheguei à conclusão que 30 gramas seria o ideal para mim estar fazendo a base da minha tortinha. E ela não ficaria tão grossa, mas também não ficaria tão fina, até mesmo porque eu preciso de uma base firme para eu estar recheando, né? Então, eu cheguei à conclusão que 30 gramas é a quantidade exata para mim estar preparando essas tortinhas.
Esse processo, gente, é um processo que requer paciência, mas isso é uma questão de prática realmente. Depois que você pega o jeito aí, você acelera e consegue fazer rapidamente. Vocês podem observar, apesar de eu não ter gravado no ângulo muito certo, né? Não tava prestando tanta atenção que tava fora do lugar. Mas vocês observam pra vocês verem, é bem prático de fazer. Porém, leva um pouquinho de tempo, né? Então você tem que se dedicar aí, mas depois que você pega a prática é coisa rápida mesmo. Olha, eu faço sempre as bases, eu gosto de trabalhar, gente, por sessão. Se eu comecei a fazer as bases, eu vou fazer todas as bases para depois vir recheando, eu recheio todas, para depois fazer a caminha que cobre para todas. Aí eu decidi porcionar tudo para depois ir cobrindo, porque eu acredito, gente, que trabalhar por sessão assim fica mais fácil, é mais prático para mim. Lembrando, gente, que eu não preciso passar desmoldante, nem margarina, nem nada nessas forminhas, porque como essa massa ela já é bem amanteigada, então ela já vai estar desgrudando da forma facilmente. Aí eu já gravei num ângulo melhor pra vocês, como eu faço, olha, aí tipo é 30 gramas, mas a gente tira bastante ainda depois, porque sempre sobra um pouquinho da rebarba, né? Então com o dedo mesmo você consegue modelar, se você quiser tá retirando com a mão não, gente, com a faca. As laterais, como normalmente faço com as tortas, também pode, tá? Mas é bem prático, bem tranquilo de fazer com as mãos, coisa rápida. Eu tô utilizando luva porque, como vocês podem ver, eu estou com alongamento nas unhas. Então, pra evitar, né? Eu sempre que eu tô em produção e com unha grande, eu gosto de estar utilizando luvas. Mas se você tiver com a mão limpinha, sem unhas, né? Pode fazer com a mão, não é problema nenhum também. Pessoal, agora que eu já acabei de pôr todas as minhas massas nas forminhas, né? Eu venho com meu brigadeiro de Nutella. Gente, a receita desse brigadeiro de Nutella é: eu coloco 150 gramas de Nutella para um leite condensado e meio creme de leite, tá? E rende bastante e fica com gosto super forte de Nutella, né? Eu coloco, gente, 40 gramas de recheio para cada tortinha, tá? E aí eu porciono assim, olha, e dá certo, tá? Então, se eu coloco 50 gramas, 40 a 50 gramas, é uma quantidade, gente, pra não estourar a tortinha, então 50 gramas é o ideal. E pra fazer essa capinha de cima, eu não pesei, mas acredito que de 20 a 30 gramas eu vou fazer essa receita novamente e vou pesar. Eu nunca peso, gente, eu só pesei essas aí mesmo que eu gravei e acabei esquecendo de pesar as de cima, pra fazer a tampinha de cima, tá? Mas eu vou testar novamente e vou atualizar na descrição do vídeo pra vocês. Como vocês viram, gente, eu cubro, né? É muito tranquilo de fazer. Você tem que se apegar bastante, gente, no detalhe de você tá fechando bem, vedando bem a sua tortinha nas laterais, tá? Porque o recheio, gente, ele vai entrar no processo de cocção novamente, ou seja, ele vai derreter, ele vai firmar novamente ali dentro, ou seja, você corre o risco dele derramar pra fora. Ela estufa, vocês podem observar, na hora que vocês estiverem preparando, que ela vai dar uma estufada. Então, para que ela não solte a tampinha da base, vocês precisam se assegurar que ela tá bem firminha. Olha, vocês podem ver que eu coloco a massa e venho apertando, sempre pressionando pra dentro, pra elas ficarem bem firmes. Logo depois que eu coloco a tampinha, vocês viram que eu coloquei umas gotinhas de chocolate, que é meramente opcional, porém dá todo um charme, né? Dá todo um detalhe pra sua tortinha. Olha pra vocês verem o resultado.
Gente, ficou uma gracinha. Depois que essa, ela dá uma crescida boa. Renderam, gente, 17, contando com essa aí que eu tô mostrando pra vocês, olha. Que isso foi o que sobrou, não tinha mais forminha pra pôr, isso foi o que sobrou de recheio. No final das contas até sobrou mais recheio, não tinha massa pra usar o recheio. Esse foi o resultado, olha, gente. É uma delícia, se vocês soubessem. Se vocês soubessem. Gente, sério, na hora que vocês prepararem, pega uma pra vocês provarem, se segurem. Embala logo pra você ficar com dó de pai, já embalei, não posso rasgar só pra comer. Porque, menina, é uma tentação. É muito maravilhosa essa receita. É muito gostosa, muito, muito. E esse recheio, gente, não é nem um pouco enjoativo. Ele não é doção, então, assim, é um equilíbrio perfeito entre a massa e o recheio. Gente, pra saber que ela tá pronta, vocês vão observar que ela dá uma secada. Ela começa a cocção, então ela fica sequinha em cima. Vocês apalpam com a mão, não precisa afundar nem nada, mas vocês vão ver que ela vai estar mais firminha, tá? E vão reparar também que na bordinha dá uma leve douradinha. É o ponto perfeito pra você já retirar elas, tá? Cerca de uns 10 minutinhos, gente, já tá pronta. No forno de 200 graus, tá? De 180 a 200 graus. O meu aqui, ele não é tão forte, então eu consigo assar a 200 graus tranquilamente. Não ligo o dourador, só a parte de baixo. Dourador você pode ligar mais no final também, tá? Pra ele ficar mais douradinho em cima. Pessoal, agora que eu já me informei todas, olha que espetáculo, gente. Gente, o recheio ele não fica lisinho, tá? Mas isso é devido à gordura da Nutella mesmo. Então é normal, mas fica um recheio, gente. Não fica com aspecto arenoso, não. Não sei como ele derrete na boca. É uma perfeição, é inexplicável. Vocês têm que testar essa receita pra vocês entenderem do que eu tô falando. A embalagem que eu uso pra tá embalando, gente, é esse saquinho transparente de 11 por 20, tá? Eu tinha testado, gente, com ele de 11 por 10, porém não dá certo. Então tem que ser com 20 de largura, tá? Pra dar certinho, pra ele caber bonitinho, tá? E como eu falei pra vocês, né, renderam 17 unidades. E o que eu faço? Eu precisei fazer uma segunda fornada, porque como eu falei, eu tinha só as 12 forminhas. Eu até tenho mais dessas forminhas, mas tá por algum lugar aí que eu nem sei onde. E como eu não sabia se era o mesmo modelo, eu optei por estar usando as 12 e depois levar as outras pra assar. Eu reparei que as outras, gente, elas, como tinha menos no forno, e no caso eu tava assando só elas, eram pouquinhas, tinham só 4, né? Como tinham só elas, eu reparei que elas ficaram mais douradinhas, ou seja, eu deixei menos tempo, né? Elas assando embaixo, só embaixo, e liguei o dourador com uns 10 minutinhos pra desligar, com 5 minutinhos pra desligar, né? Porque ficam uns 10 a 15. E aí eu reparei que elas ficaram mais douradinhas, tá? Então uma dica, liguem o dourador quando estiver quase pronta, pra elas ficarem mais clarinhas e bonitinhas, tá? Logo depois, gente, de embalar uma a uma, eu venho fitando elas, tá? Eu coloco essa fita de cetim, aqui é conhecido como fita de cetim mesmo, que ela fita progresso. Essa é a fininha, gente, de 13 milímetros, tá? Eu acho muito mais delicadinho do que colocar as mais grossas pra doces assim. Então, nos meus pães de mel, eu utilizo o mesmo saquinho e a mesma fitinha. E logo depois eu venho adesivando. É muito simples de fazer, gente. Fica um detalhe que é imprescindível, né? Pra você colocar nos seus produtos, é uma coisa que agrega muito valor. Então, uma dica é que vocês sempre estejam, né? Colocando detalhes assim como fita. Com fitilho também dá certo, sai mais barato até. E fica mais bonitinho, porque você coloca mais detalhe no seu produto, o cliente olha aquilo e fala, nossa, ela é caprichosa. E de fato, você coloca um adesivo com a sua logo, com o seu contato, dá todo o diferencial, né, gente? É muito importante. Gente, não compra nenhum produto famoso, supomos a Coca-Cola. Você não compra nenhuma Coca-Cola sem rótulo. Se você ver sem rótulo, você vai falar, será que é Coca? Não tem como, né? Então você tem que dar identidade pro seu produto. E uma forma muito importante é essa questão da personalização, e é muito simples de fazer. A gente compra essa fita aí por uns R$3 e rende bastante, né? Como vocês podem ver.
Dá pra embalar bastante vezes, dá pra embalar umas 4 produções de cookie com uma única fita, né? Mas os adesivos que você procurando bem, gente, na Shopee eu compro de uma loja 500 adesivos por 50 reais. Ou seja, é super útil, adesivos 4x4. Tem os menorzinhos mais baratos, gente, é muito útil. Então, assim, invistam, né? Porque a identidade visual é tudo. E é muito importante. O cliente já compra olhando, né? Ou seja, ele já olha pro seu produto e aí ele comprou aquela ideia só de olhar. Então, por isso é importante vocês investirem sempre na identidade visual. Uma dica super importante. Pessoal, esse foi o resultado. Como vocês viram, eu ganhei bastante valor para o meu produto colocando adesivo e também a fita, né? Eu vou colocar também esse adesivinho escrito artesanal, que é totalmente opcional. Se você encontrar, fica bem bonitinho, como vocês podem ver. E esse foi o resultado, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. E vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o que eu gastei. E vou vender, gente, essa tortinha por 5 reais. Eu posso vender, gente, por até 3 reais por aqui na minha cidade, tá? Mas vocês têm que fazer o cálculo certinho, mas o valor aproximado do gasto e tudo eu vou deixar aqui embaixo pra vocês terem uma noção básica, né? Pra vocês se basearem. Gente, até o próximo vídeo. Beijos e fiquem com Deus!